E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar da segunda obra do quadrinista francês Manu Larcenetti, que chega ao Brasil mais uma vez pela editora Pipoca e Nanquim. O primeiro material que já teve resenha aqui no Central HQs foi o relatório de Brodick, simplesmente sensacional. E agora nós temos o Combate Cotidiano, publicação vencedora do melhor álbum no Festival de Angulame no ano de 2004. É a obra mais pessoal desse quadrinista europeu, uma publicação que tem aquele acabamento gráfico de qualidade da editora Pipoca e Nanquim. Se você abrir aqui, ó, vai formar uma imagem maior. Publicação que conta com capa dura. Esta é a guarda da edição, que conta com papel offset colorido, 252 páginas, ao preço de R$ 129,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nós temos aqui, galera, um trabalho totalmente diferente do que foi apresentado no relatório de Brodick, tanto em estrutura narrativa, como em argumento, como também em arte. Essa publicação, conforme vocês vão ver no decorrer do vídeo, ela tem uma pegada mais cartunesca no seu traço, ainda que intercale com alguns momentos de uma arte mais realista, vamos dizer assim. Nós temos aqui nessa publicação a história do Marco, ele que é um fotógrafo bem sucedido, que cobria guerras, sabe, aqueles cenários que na verdade causam calafrios, você vê mortos, pessoas feridas, e ele simplesmente cansou dessa vida. Ele está buscando algo mais bucólico, rural, que vai tratar ali do mundo mais cotidiano. Mas será que os jornais, as empresas que trabalhavam com ele vão ter interesse nesse tipo de fotografia mais mundana? E é aí que nós vamos acompanhar a vida do Marco, tanto de um aspecto profissional como pessoal, familiar e também em relação às mudanças que a França vinha passando politicamente. É muito interessante como o Manu Larcenetti ele consegue trazer uma tridimensionalidade para o personagem, extrair isso para o leitor, porque você vai ter vários aspectos com detalhes da vida dele, tanto de pensamentos como nas relações amorosas, a questão social que ele acaba vivendo, essa questão também de uma espécie de estafa, né, do trabalho, no sentido de não querer mais trabalhar com aquele tipo de fotografia que vão trazer, né, horrores e assim por diante. Então ele tenta se achar novamente no mundo numa, não diria jornada de autodescoberta, mas sim de amadurecimento. Nós vamos ter aqui, galera, um traço que, como eu disse, vai ser carregado de um tom mais cartunesco, onde o protagonista, que é o Marco, que é esse carinha aqui, ó, ele vai ter que lidar com o seu irmão. Eles têm ali uma amizade bem interessante. Ele vai conhecer uma garota que é veterinária, que acaba se interessando por ele, mas ela tem uma visão de mundo um tanto diferente em relação à ideia de família. E isso, obviamente, também vai abalar o relacionamento dos dois, como que ele vai lidar, né, com esses desejos da sua namorada, eles que já estão há um bom tempo juntos. Ele acaba também conhecendo um homem que foi tenente na guerra na Argélia, em que a França cometeu várias atrocidades. E aí entra também uma questão moral, né? Como que aquele homem tão simpático, tão prestativo, cometeu aqueles atos insanos, cruéis? E será que ele agora consegue realmente se relacionar de uma forma mais leve, como se nada tivesse acontecido com esse homem que, a princípio, como eu disse, parece ter se arrependido do que fez, está tentando levar uma nova vida? Então são vários questionamentos que são colocados dentro dessa história de uma forma que ele constrói realmente uma vida para esse personagem.
Nós temos aqui alguns momentos que, como eu disse para vocês, vão trazer, né, uma arte um pouco mais realista, que é justamente quando nós temos as fotos. Olha que interessante, né? A história dele é mais cartunesca e as fotos, elas representariam mais a realidade. Então tem esse joguinho aí feito pelo Manu Larcenetti. Além disso, as cores são muito bem empregadas. A narrativa dele é muito interessante. Nós vamos ter o Marco conversando com o pai, tentando entender a situação que ele está enfrentando. Ele está com uma certa doença, o relacionamento com a mãe, ele é um cara um pouco mais desapegado, fica um tempo ali, né, sem falar com a família, mas diante de determinados acontecimentos, ele começa a mudar a sua postura. Então é muito interessante, né, que nós temos no início um personagem muito inflexível, né? Ele tem um pensamento muito reto, objetivo, e é aquilo, e ninguém vai fazer ele mudar de opinião, mas você percebe que acontecimentos da vida, as coisas que passam ao nosso redor, sejam as amizades, os relacionamentos que nós temos e as surpresas, né? As coisas aleatórias da vida, vão fazer nós tomarmos decisões diferentes daquela que a gente tinha há pouco tempo atrás. Então realmente nós temos um trabalho muito interessante que consegue trazer realmente vida, né, para esse personagem. Uma história muito bacana que pega também por um lado social e político ali da França, com as eleições presidenciais, a questão de um estaleiro que está simplesmente para ser fechado, e aí milhares de pessoas vão ser mandadas embora, algumas vão ter uma aposentadoria mais adiantada, e aí para elas não é nenhum problema, mas aqueles jovens, aqueles que realmente estão começando, obviamente vão ficar na penúria. Então nós vamos ter aqui realmente uma obra muito interessante, e que, como o próprio título traz, o combate cotidiano é simplesmente o nosso mundo real, né? Os enfrentamentos diários, os obstáculos do dia a dia e assim por diante, tanto no aspecto psicológico, social, político, né, de relacionamento amoroso, de amizade, familiar. Eu realmente achei que o Manu Larcenetti consegue cobrir isso tudo muito bem, mas eu achei que teve aqui, vamos dizer assim, algumas pontinhas soltas, principalmente com relação ao irmão dele, né? Tem bastante participação desse irmão, que tem uma sobrinha e tal, e tem um corte meio brusco ali que não traz de volta, né, o que teria acontecido com o irmão, como teria sido esse relacionamento dos dois após um determinado acontecimento também na vida do protagonista da história. Então, galera, que nota que eu dou para o combate cotidiano? Eu dou uma nota entre 9 e 9,5. Fica a dica para vocês, uma publicação realmente de bastante qualidade e que vale a pena vocês terem na sua coleção. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!